A Comissão Extraordinária de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, do Lazer e da Gastronomia é formada por 5 vereadores e tem a função de acompanhar e estimular o crescimento desses setores na cidade de São Paulo. É nela que são discutidos estudos, propostas e ações para fortalecer o turismo, ampliar as opções de lazer, valorizar a gastronomia e incentivar a cultura da hospitalidade. A comissão também apoia iniciativas de entidades públicas e privadas, promove a relação de São Paulo com outras cidades e fiscaliza as políticas públicas da área. Hoje, no Prestando Contas, vamos conhecer esse trabalho que contribui para que a cidade se torne cada vez mais acolhedora, competitiva e preparada para receber moradores e visitantes. Olá, começa agora o Prestando Contas. Hoje recebemos o vereador Gilberto Nascimento, do PL, que é presidente da Comissão Extraordinária de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, do Lazer, da Gastronomia, da Hospitalidade e dos Eventos. E da CPI do Jockey Clube, aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Vereador, assuntos importantes que nós vamos discutir aqui. Primeiro, como é que o senhor está? Tudo bem? Tranquilo? Muito bem, graças a Deus. Prazer estar aqui prestando contas para a população da cidade de São Paulo. Com certeza, com certeza. A gente já começa falando da comissão, porque é uma comissão importante, porque a gente fala em turismo, fala em lazer, gastronomia, hospitalidade e eventos na cidade. Como é que o senhor define esse trabalho e quais têm sido os grandes desafios, vereador? Olha, definir, na verdade, é o desafio mesmo. É o próprio desafio. Já é o próprio desafio, porque é muito amplo. Quando você fala em gastronomia, você vê todas as possibilidades que a gente tem na cidade de São Paulo, né? Desde os mais antigos aos novos modelos que estão chegando na cidade de São Paulo. Aí você tem a questão do turismo, do lazer, de todas essas áreas. Então, é um desafio realmente o que a gente está fazendo com a Comissão de Turismo. A gente conseguiu receber aqui grandes players, pequenos players também em todas essas áreas. Então, por exemplo, a gente falou sobre o futebol americano, o jogo da NFL que tivemos em São Paulo. Aí a gente recebe também o pessoal da prefeitura. Então, nesse caso, SP Tours. Depois, relatório da Secretaria de Turismo. Na sequência, a gente começa a falar de Fórmula 1, dos diversos eventos que a gente tem, os eventos musicais, The Town e tantos outros. Então, é um desafio grande, mas eu estou muito feliz, porque a gente vê realmente a cidade avançando nisso. Grandes órgãos de pesquisas mundiais estão dando São Paulo como uma das grandes cidades que as pessoas têm procurado para vir para quê? Para o turismo, para o lazer, para a gastronomia. Então, para a gente, aqui na Câmara, para o meu mandato, para aqueles vereadores que também fazem parte da comissão, é uma responsabilidade muito grande a gente conseguir ouvir todos eles e tentar criar legislações que possam fomentar cada vez mais. E a SP Tours tem, inclusive, falado muito a respeito disso, inclusive reconhecendo esse aumento que houve no turismo por causa de todas essas questões que o vereador enfatizou bem. E isso também, de uma certa forma, traz dados importantes daquilo que o senhor disse no começo, que aumentam ainda mais o desafio da comissão, né? Exatamente. Valores entrando cada vez mais no caixa da cidade de São Paulo. E aí o prefeito Ricardo Nunes, os vereadores, têm pleiteado cada vez mais, por exemplo, no orçamento, para que esse dinheiro seja reinvestido. Reinvestido trazendo grandes eventos. Então, eu vou dar um exemplo para se ter uma ideia. Para trazer a NFL para São Paulo, a prefeitura faz um aporte. Então, cerca de 15 milhões de reais aproximadamente. O valor é em dólar, mas aproximadamente, então, 15 milhões de reais, como foi em 2025. Só que o resultado que ele dá na economia chega próximo à casa de 200 milhões de reais. Então, olha como isso fomenta na cidade de São Paulo. Então, não é só o turista ou só aquele que vem ver, né? Mas você tem os restaurantes, tem a arrumadeira do hotel que tem mais serviço, e aí esse imposto vai girando, vai entrando para a cidade de São Paulo, e aí nosso trabalho, nosso papel é fiscalizar e fomentar cada vez mais. Com certeza, né? O poder de fiscalização da Câmara Municipal de São Paulo. Em outra reunião foi apresentada a ideia da instalação de painéis de LED em pontos turísticos, né? Um modelo inspirado na Times Square. Como é que o senhor está avaliando esse tipo de proposta? E como é que o senhor enxerga o equilíbrio entre a modernização
e o cumprimento da lei. Nós temos a Lei Cidade Limpa, tem todas essas questões, né? Para você que está nos assistindo entender bem, o papel do vereador também é fiscalizar isso, né? A questão da Lei Cidade Limpa, mas a tecnologia está aí, inteligência artificial. Isso, como é que o senhor avalia? É uma questão de decisão, e a decisão ela vai decidir o destino da nossa cidade, para onde a gente vai querer chegar. Quando você pega a Times Square, você tem um bom exemplo, né? Um bom exemplo de quantas pessoas querem ir lá para fazer uma foto, mas isso, só de ir para lá para fazer uma foto, você tem passagem, você tem hotel, você tem restaurante, você tem todo esse fomento. Como eu já falei de grandes eventos. Eu defendo sim que exista na cidade de São Paulo, em pontos específicos, para a gente também ter a possibilidade de criar um turismo interno. E aí eu vou te dar um exemplo do porquê. Todo Natal a cidade está cada vez mais enfeitada. Então, no ano de 2025, no período de Natal, se você pegar para passar na Paulista, eu tive essa curiosidade, né? Fui passar na Paulista, demorei quase 1 hora para atravessar. Por quê? Tá todo mundo indo lá para ver aquele show de luzes iluminado como ficou. Agora, imagina a gente ter isso o tempo todo em alguns pontos da cidade. Isso vai fomentar e vai trazer outras possibilidades, como inclusive ruas de abertas 24 horas para o comércio, que a gente não tem em São Paulo. Existem cidades 10, 20, 30 vezes menores que a nossa, mas nós não temos isso ainda na cidade de São Paulo. Então, são várias ferramentas, várias formas que nós na Comissão de Turismo enxergamos que são possíveis e viáveis. Então, me agrada muito essa ideia da gente ter, claro, como um ponto de equilíbrio. Ninguém quer criar uma poluição visual gigantesca, né? Mas com pontos a gente pode sim trabalhar bem a cidade de São Paulo. E a comissão também trata de alguns assuntos que impactam o cotidiano, né, da cidade, da gente mesmo. O Carnaval foi um exemplo recente disso, ao ser tema de audiência pública. Como é que o senhor avalia a importância, né, de ouvir a população nesse sentido? Quer dizer, trazer as pessoas para a conversa, como eu sempre brinco aqui na Rede Câmara, importante, né? Porque a população está sempre dentro de tudo aquilo que vocês estão fazendo aqui na Câmara Municipal. Exatamente. Né? E não é só no âmbito desses grandes eventos que todo mundo conhece, né? Que a gente recebe as pessoas. Então, vou te dar exemplo de quem nós ouvimos na última reunião que nós participamos aqui da comissão. Então, o pessoal da Brasil Game Show, que hoje, se você for pegar o mercado de games na internet, ele supera o cinema e a música somados. Então, um mercado gigantesco. O maior evento que acontece na cidade de São Paulo, que é a BGS. Aí você tem também, nós recebemos também o pessoal da ProWine, então uma feira de vinhos que conecta os grandes supermercados, importadores, exportadores, toda essa cadeia produtiva e de consumo. E nós tivemos também o pessoal do Conselho de Turismo que toca, na verdade, que faz todo esse relacionamento entre prefeitura e aqueles pequenos produtores do turismo rural na zona sul da cidade. Então você vê que é importantíssimo a gente ter na Câmara Municipal uma comissão como essa, porque nesse momento a gente consegue trazer visões e necessidades diferentes para que a gente possa atuar cada vez melhor. E dando um apoio muito importante a essa comissão que nós temos aqui, presidida pelo nosso vereador Gilberto Nascimento, porque teve uma época que eu fazia minhas reportagens e eu lembrava que o comentário era um. Quem será que traz mais gente? Fórmula 1 ou Carnaval? Hoje, nós já temos muito mais competições, não é mais só Fórmula 1 e Carnaval, né, vereador? Pelo que o senhor disse aí, o senhor deu um elenco de chamariz para as pessoas. Olha né? só, as 3 principais competições automobilísticas do mundo já acontecem em São Paulo. Sim. A gente teve Fórmula E, Fórmula 1, a WEC, todas acontecendo na cidade de São Paulo. E se for pensar hoje em show, qualquer grande artista vai passar no Brasil, vai passar em São Paulo. A gente vê pelos eventos que tem acontecido, não só os festivais, por exemplo, mas shows específicos daqueles artistas. Então, São Paulo realmente virou um palco mundial para shows, virou uma arena mundial para eventos. A gente está muito feliz com isso, por isso que a gente tem fomentado cada vez mais na cidade de São Paulo esse tema do turismo, lazer, gastronomia e tantas outras coisas. E eu tenho uma coisa importante que o vereador, claro, conhece muito mais do que eu, mas eu acompanhei muito, por exemplo, eventos na cidade de São Paulo. As pessoas vêm do mundo inteiro. São grandes eventos que acontecem, antigamente era um ou outro, mas agora também os eventos cresceram muito. Isso traz economia, fortalece a economia, gera empregos.
O senhor vê como é importante, né, essa questão do turismo para também fomentar essa questão hoje na cidade, né, vereador? Um dos eventos, esse número eu tenho bem claro na cabeça, que acontece lá em Interlagos, que é o Festival Interlagos Quatro Rodas, que é como se fosse uma feira do automóvel, mas com a experiência. 63% daqueles que compraram o ingresso para vir para São Paulo são de fora de São Paulo. 13% de fora do estado de São Paulo. Então tem muita gente vindo. Se a gente for passar para os jogos da NFL, a gente teve quase 11 mil pessoas lá no Corinthians vindo de fora do país. Olha que então coisa. É um movimento muito grande. Sem dúvida. E você que está nos assistindo sabe que você está dentro de tudo aquilo que nós estamos falando, afinal de contas, esses eventos, tudo isso que o vereador está falando, muitas vezes é uma iniciativa que chega ao teu alcance de você também participar. O papo está muito bom, hein, vereador? Mas a gente precisa ir para um rápido intervalo. Se você está assistindo pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal e deixar o seu like no vídeo. E nos siga nas redes sociais, hein? @Câmara São Paulo. A gente volta já. Nós estamos de volta com o programa Prestando Contas e hoje recebemos o vereador Gilberto Nascimento, do PL, que é presidente da Comissão Extraordinária de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo, do Lazer, da Gastronomia, da Hospitalidade e dos Eventos. A gente, claro, ainda vai falar a respeito da CPI do Jockey, mas antes me ocorreu uma coisa aqui, vereador, que é importante, que é a questão das viagens. O senhor teve a oportunidade de viajar, Sim. né? E as experiências lá de fora, principalmente China, Sim, né? sim. Eu acho que hoje a gente pode dizer que a China é um exemplo. É o top, né, vereador? De tudo aquilo que o senhor viu lá e que pode ser aplicado também aqui. Imagino que tantas ideias migraram, nesse caso, para o senhor e também para a comitiva que lá esteve, para defender tudo isso. Olha, vamos fazer aqui em São Paulo também. E o papel importante do vereador nessa hora. Veja, hoje a China é aquilo que o vereador falou, é top em tudo aquilo que tecnologia, inteligência artificial, tudo aquilo que está fazendo parte já das nossas vidas. E aí, vereador, o que o senhor conta para nós sobre isso? Entendo que a China hoje é um grande exemplo, sim, mas você tem outros países. Mas na questão do turismo especificamente, uma das coisas que tem nos ajudado muito na cidade de São Paulo, e a gente vê pelo número de pessoas, como eu falei, no Natal, né, véspera de Natal, todo mundo querendo ir na Praça da Sé para caminhar, eu mesmo vi famílias. Por que isso está acontecendo? Claro, a cidade está iluminada, ok, a cidade está mais limpa, ok, mas hoje a gente tem um equipamento na cidade, que é o Smart Sampa, que identifica aquelas pessoas que fazem qualquer prática errada. Elas são identificadas, isso é um fato. Isso aconteceu lá na China há alguns anos atrás. Então a gente vê também que a tecnologia hoje pode nos ajudar muito. E aí eu vou dar mais um exemplo pontual. Então na China, quando você chega lá, você não compra a sua entrada, por exemplo, para visitar a muralha da China, você não vai lá no balcão e compra. Não, você tem que baixar um aplicativo. Nesse aplicativo você cadastra o seu passaporte, todos os seus dados e você faz o reconhecimento facial no aplicativo como se fosse um aplicativo de banco. Aí você vai lá, compra o ingresso, a entrada, e depois, quando você vai para qualquer passeio, Muralha da China, o castelo, qualquer coisa, você não tem mais papel. Você simplesmente passa o rosto, ele te libera a catraca. Qual é a grande vantagem por trás disso tudo? Não é só facilidade, não é só economia de repente, não ter que ter um funcionário ali, sabe? De ter um atravessador querendo vender um ingresso que é ou não é de verdade. Não é só isso. Mas são todas as informações que ficam por trás disso, porque lá eles vão saber, olha, o Gilberto esteve aqui, foi na Muralha da China, ficou tanto tempo lá dentro, como eles têm aí a questão do facial e acompanham tudo. Ah, ele gosta desse tipo de comida, olha, ele foi embora no ônibus tal, olha, ele está no metrô tal. Então, tudo isso geram dados de inteligência para que aqueles que estudam o turismo e querem aumentar a oferta ou melhorar o atendimento, porque turismo, na verdade, é você conhecer e ser bem atendido. Sim. Essa é a grande realidade. Você vai num restaurante, você quer ir lá para conhecer, porque você viu. Se você não for bem atendido, você não volta mais.
você não cativa aquele cliente. Então, a China, por que tem muita gente voltando para a China, para o Japão, para a Coreia, para esses países? Porque eles têm buscado, através de inteligência artificial, tecnologia, conhecer cada vez mais aqueles que estão visitando eles e proporcionar uma experiência melhor. Acho que a gente tem tudo isso para aprender e trazer para a cidade de São Paulo. Eu costumo dizer que atender bem é você atender sempre. Sabe aquele slogan de saquinho de pão de padaria? Sim, sim. Atender bem para atender sempre. O turismo, essa é a essência. As pessoas vêm para São Paulo, se sentem mais seguras, então tem uma experiência boa, tem uma cidade que está sendo... vontade de muita gente de fora estar vindo para cá, porque hoje, com a questão das redes sociais, você consegue fazer uma propaganda quase que gratuita de restaurantes, de parques, de eventos. Isso gira o mundo, você não sabe para onde chega. Mas quando a pessoa vem e é bem atendida, ela vai voltar. Com certeza, com certeza. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a CPI do Jockey Club. Criada para investigar a situação fiscal e imobiliária do Jockey Club de São Paulo, a comissão tem o objetivo de apurar possíveis irregularidades relacionadas a débitos tributários, a alienação de potencial construtivo e a eventuais omissões do poder público ao longo dos trabalhos. A CPI busca esclarecer os fatos, reunir informações técnicas e garantir transparência nas relações do Jockey Club com o município de São Paulo. E a gente sabe, né, vereadora, a CPI do Jockey, ela só pôde ser instalada após a aprovação do projeto de resolução que ampliou o número de CPIs aqui na casa. Como o senhor avalia esse processo e quais foram os principais desafios desta CPI até aqui? Como você bem disse, a gente costumeiramente só tem 5 CPIs nessa casa. Dessa vez 6, exatamente pela necessidade do tema, da gente poder discutir e entender e buscar realmente o resultado para a cidade de São Paulo. Veja, o papel do vereador é legislar, mas também é fiscalizar. Sim. E a partir do momento que a gente identifica que existe uma dívida muito grande na prefeitura e essa dívida não está sendo paga ou está com uma dificuldade de negociação, é óbvio que nós, vereadores, precisamos tomar uma posição. Por isso da CPI do Jockey. Para se ter uma ideia, hoje a prefeitura cobra do Jockey 830 milhões de reais. Nossa. Boa parte dessa dívida, mais de 500 milhões, pouco mais de 500 milhões de reais de IPTU, mais 200 e pouco de ISS e depois de outros impostos. 830 milhões de reais é o equivalente a 83 UBSs. Então veja que o que a gente está buscando, ele realmente pode trazer um grande benefício para a cidade de São Paulo se isso for bem investido. Mas também a nossa responsabilidade não é fiscalizar só a questão do Jockey, fiscalizar também a prefeitura. Por que isso não foi recebido? Por que eles assinaram um PPI e isso não foi cobrado? Quais as atitudes que a prefeitura está tomando? Por isso que a CPI tomou um grande vulto, né? Virou notícia aqui na cidade de São Paulo, estadual e nacional também, porque aí as coisas começam a aparecer. É uma CPI diferente, por isso que nós conseguimos também ampliar uma conversa aqui com o presidente da casa e também com outros partidos inclusive menores, como é o caso do PSB, eu posso citar, que não tem proporcionalidade para estar em nenhuma CPI, mas para a gente fazer uma CPI o mais amplo possível, eu pleiteei para fazer com 9 vagas. Então nós temos hoje 9 vereadores e vereadoras trabalhando nessa CPI do Jockey Club para a gente poder entender se realmente é essa dívida do Jockey Club, se ele é realmente um grande devedor da cidade, se é porque não paga ou se não é, porque que a prefeitura está cobrando dele. Esse é o foco que a gente tem nessa CPI. E é um número expressivo, né? São 9 partidos na CPI, como o senhor disse. Exatamente. Isso, de uma certa forma, na sua opinião, traz mais informações detalhadas, até dos próprios partidos. Isso ajuda na investigação, porque é uma CPI, né? É uma comissão parlamentar de inquérito. Eu sempre digo aqui que o vereador tem essa prerrogativa, a vereadora, de fiscalizar, de fazer uma CPI. É um inquérito. Na polícia, o delegado. Aqui na Câmara Municipal é o vereador, é a vereadora. E vai tudo para o Ministério Público no final. Não pensem que... Não, vai para o Ministério Público e pode virar um processo. Assim como funciona quando você faz uma ocorrência numa delegacia. Só que em situações diferentes. Lá é polícia. Aqui não, aqui são os vereadores e vereadoras.
E eu creio, vereador, que com esse número de pessoas, as informações acabam chegando mais, pela pluralidade partidária também. Exatamente. Não só isso. Não só a pluralidade partidária, que a gente recebe muita informação, está todo mundo andando na cidade, somos todos representantes da população, então cada um tem a sua base ali de informações, a sua base eleitoral que vão chegando as informações, mas também pelo perfil de cada um. Então você vê os múltiplos perfis ali. Eu mesmo que faço uma atuação mais voltada ao turismo, como eu falei aqui. Sim. Então eu tenho também essa visão do turismo. Olha o que isso impacta, o que é bom, o que pode ser lá na frente. Que é um polo turístico, né? Exatamente. Aí você tem um ambientalista. Aí depois você tem uma assistente social. Então você tem vários perfis. Você tem policial civil, você tem professor. Todos os perfis para a gente poder enxergar também da melhor maneira o que é aquele equipamento para a cidade de São Paulo, o que ele pode se tornar na cidade de São Paulo, por que a prefeitura está agindo como está agindo frente a esse equipamento ou essa dívida, qual que é a visão da prefeitura. Então essa pluralidade nos ajuda muito a tomar as melhores decisões, a gente focar, né, e questionar nos pontos mais específicos para a gente ter essa clareza do que está acontecendo na situação do Jockey versus a Prefeitura de São Paulo. E uma questão importante, o vereador Gilberto Nascimento já tem muita experiência na casa, o pai dele, o vereador Gilberto Nascimento, também aqui. Então, quer dizer, ele cresceu, evidentemente, acompanhando tudo isso. E hoje a Câmara, vereador, faz um trabalho que eu acho que é fundamental, do ponto de vista de chegar até a população, né? Através da Rede Câmara também, com os programas, com as audiências públicas. E aí eu engato essa pergunta que eu acho importante. A população pode ajudar muito nessa CPI também. Como é que o senhor avalia isso? Pode sim, a gente precisa que a população ajude. A gente já tem sido procurado pela vizinhança ali do entorno, mas não é só isso, a gente quer entender como é que funciona, por exemplo, para que eles são criadores de cavalo que têm seus cavalos lá dentro. Então, se a gente não conseguir enxergar tudo, talvez a gente possa questionar coisas que sejam irrelevantes. Então, eu aproveito essa janela aqui do Prestando Contas para pedir para a população também, continue acompanhando na TV Câmara, mas procure os vereadores, procure o meu gabinete, procure os demais vereadores, a Câmara Municipal, para trazer informações, para serem ouvidos, para participar ativamente da vida na cidade de São Paulo, das decisões, e aí nesse caso específico, no Jockey Club. E houve época, inclusive eu fiz uma reportagem sobre isso, é importante o que o senhor disse, vereador, porque o pessoal do entorno ali que mora naquela região, houve uma vez que eu fui lá fazer uma reportagem sobre reclamação das pessoas que estacionavam os carros, que eram frequentadores, evidentemente, do Jockey Club, e que muitas vezes não deixavam espaço para a pessoa sair da garagem. Exato. Uma vez eu me lembro pela rádio, eu fui lá fazer uma reportagem nesse sentido. Veja como é importante isso que o senhor está dizendo, e as pessoas podem colaborar. Né? Você tem um impacto grande ali na região, né? Hoje, há 15 anos atrás, o Jockey Club tinha corrida todos os dias, menos segunda-feira. Então, era de terça a domingo, uma vez por semana na pista gramada e dos outros dias, pelo menos, no mínimo 2 corridas por dia na pista de areia. Hoje eles têm 5 por semana, está muito menor. Mas, em contrapartida, o impacto está muito maior. Por quê? Porque eles têm usado aquele espaço como um espaço de eventos. Então, grandes shows, grandes feiras, Casa Cor e tantos outros acontecendo ali. Isso impacta a vizinhança. Então, esse ponto de equilíbrio tem que vir de uma conversa e de um entendimento e de um conhecimento de quem representa a população ali. Quem melhor representa a população? São os vereadores. Então, é papel fundamental nosso essa CPI. Com certeza. E a gente sabe que o trabalho de uma CPI costuma avançar em várias frentes ao mesmo tempo. Como é que o senhor e os membros contribuem para o cronograma de oitivas, análise de documentos, visitas técnicas, inclusive diligências, muitas vezes, né, para garantir um processo completo nesta CPI, vereador? Nós temos um grupo de procuradores que nos auxiliam juridicamente, além de todas as estruturas dos gabinetes. A gente fez pedido também para que a prefeitura nos encaminhasse ou nos liberasse, na verdade, alguns funcionários públicos
muito específicos, então, da Secretaria da Fazenda, que trata essa questão do IPTU, de ISS, para que possa nos acompanhar. E aí, nisso, demanda muita conversa, muita reunião entre os vereadores, para entender a agenda de cada um, porque fora a CPI, nós temos tantos outros trabalhos aqui na cidade de São Paulo, na Câmara Municipal. Então, entender essa agenda para a gente conseguir criar um cronograma. No início da CPI, o que nós fizemos? Nós começamos a mandar questionamentos, não só para o Jockey, mas para todos os órgãos envolvidos, seja ele o Condefat, porque lá é uma área de patrimônio tombado, seja a Prefeitura, na Secretaria da Fazenda, que é quem deveria cobrar realmente esses valores, ou até mesmo a Procuradoria, que juridicamente vai fazer essa briga. Então, a gente tem buscado conversar praticamente que diariamente. Hoje o WhatsApp, um grupo de WhatsApp entre os vereadores ajuda muito nisso, para a gente criar essa celeridade, mas para a gente criar, sim, esse cronograma. Então, fizemos primeiros questionamentos, começamos a receber para depois convocar as pessoas. E um outro ponto fora da curva é que muito dessa CPI cresceu, o avanço dessa CPI e a urgência dessa CPI cresceu porque vários órgãos de imprensa deram notas dizendo o que estava acontecendo também no Jockey Club. Então é fundamental, e a gente já fez essa conversa entre os vereadores para que a gente possa trazer também esses jornalistas, porque eles têm informações. Se eles passaram e publicaram essas informações, a gente quer entender até que ponto ele chegou, se é só aquilo que está numa publicação ou não, até que ponto ele chegou e aonde a gente pode se aprofundar para entender realmente a verdade de todo esse imbróglio. Veja, 830 milhões de reais é o tamanho da dívida. É um dos grandes devedores da cidade de São Paulo. A gente precisa entender por que não estão pagando, por que eles dizem que não é 830 milhões e seria 100 e poucos milhões. A gente precisa entender esses dois lados. Vereador. Não vai ser fácil, mas a gente está trabalhando. E claro, você que está nos assistindo tem que acompanhar e tem que participar. Isso é fundamental. Vereador, muito obrigado aqui pela sua participação. A gente fica muito feliz, é um privilégio para nós, com certeza. E nosso programa está chegando ao final. Para você que nos acompanhou, nos vemos no próximo Prestando Contas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o seu like, seguir as redes sociais do Legislativo Paulistano. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.